Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre limites, só que dessa vez a gente vai fazer uma definição formal de limite, que também é o que a gente chama de definição precisa de limite. Essa definição formal, ela pega muito nossa cabeça, pode ser meio confusa às vezes, e muitas vezes os professores não costumam cobrar muito. Mas é interessante a gente ver isso aqui, pra gente ver de onde vem o limite, o que é exatamente o limite, porque a gente fala aquilo de x tender a determinado número. Então essa aula pode acabar sendo bem interessante pra gente ver alguns conceitos, tá bom? Bom, então antes de começar o vídeo, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, antes de começar a aula em si, a gente vai rever o conceito de módulo, que vai ser importante aqui na definição formal do limite, tá bom? Bom, a gente sabe que o módulo vai ser a distância entre dois pontos em uma reta. Então, se a gente tiver uma reta com um ponto x e um ponto y, e a gente quiser saber a distância entre esses dois pontos, ou seja, quantas unidades tem entre um e outro, a gente vai fazer o módulo de x menos y, ou então o módulo de y menos x, vai dar o mesmo valor porque é a mesma distância, tá bom? Então, aqui na primeira reta, se a gente quiser saber qual é a distância entre o menos 5 e o 1, a gente pode fazer menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. E aí, a gente vê que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de distância. Então, a distância entre o menos 5 e o 1 é igual a 6. Mas a gente também pode fazer essa distância calculando o módulo, que é muito mais fácil, simplifica muito nossa vida, que vai ser o módulo de menos 5 menos 1. Então, a gente está calculando a distância entre o menos 5 e o 1, certo? Isso aqui vai ser o módulo de menos 6, e a gente sabe que o módulo de menos 6 é o menos 6, só que com sinal positivo, ou seja, o 6. Então, a gente achou a mesma distância que a gente achou aqui fazendo pela reta, só que dessa vez usando o módulo, tá bom? A gente também pode trocar a ordem, gente. Não necessariamente o menos 5 tem que vir primeiro. A gente pode colocar o 1 primeiro, e aí fica o módulo de 1 menos 5. E aí, o módulo de 1 menos 5, aqui a gente tem menos com menos, né? Isso aqui vai dar mais. Então, vai ser o módulo de 1 mais 5. O módulo de 1 mais 5 é o módulo de 6, que é o próprio 6. E, mais uma vez, a gente encontrou a mesma distância. Então, gente, sempre que a gente quiser saber a distância entre dois pontos em uma reta, a gente pode usar o módulo, tá bom? Então, por exemplo, aqui na segunda reta, se eu quiser saber qual é a distância entre o menos 6 e o b, a distância entre esses dois pontos. Isso aqui vai ser o módulo de menos 6 menos b. Ou então, trocando a ordem, o módulo de b menos 6. E aí vai ficar o módulo de b mais 6. Tanto esse de cima como esse de baixo vai dar o mesmo valor, tá bom, gente? Porque a distância entre os dois é a mesma, independente da ordem que a gente coloca. Agora, se eu quiser saber a distância entre o A e o 3, como que fica? O módulo de A menos 3. Ou então, o módulo de 3 menos A. Tá bom, gente. Agora que a gente viu o que é o módulo, a gente lembrou o que é o módulo, vamos falar da definição formal de limites, tá bom? Para começar, vamos analisar esse gráfico aqui. Ele está representando a quantidade y de calorias que você perde quando você corre durante x horas. Então, aqui no eixo x, a gente tem a quantidade de horas que você está correndo, então 2, 3, 4. E aqui no eixo y, a gente tem a quantidade de calorias que você perde quando você corre essa quantidade x de horas. Então, por exemplo, aqui a gente já tem que quando você corre durante 1 hora, você perde 600 calorias, certo? Aí, se eu te perguntar o quão próximo de A igual a 1 hora, devemos estar no eixo x, então, peraí, o quão próximo a gente tem que estar desse valor de 1 hora aqui no eixo x, e esse valor a gente vai chamar de A, tá bom? Então, quão próximo a gente tem que estar de A para que o gasto de calorias esteja no máximo a 50 calorias, para cima ou para baixo, de distância de 600 calorias. Então, ó, 600 calorias ele chamou de L, né? Então, aqui a gente tem o L. E o que ele está perguntando é o quão próximo de 1 hora a gente tem que correr para que o nosso gasto de calorias esteja muito próximo de 600, sendo que esse muito próximo ele definiu que tem que ser ou 50 para cima ou 50 para baixo. Ou seja, você quer gastar no mínimo 550 calorias e no máximo 650 calorias. Então, gente, a gente quer encontrar um intervalo de valores de x
para que a gente caia nesse intervalo de valores y. Então, se hoje você saiu para correr e falou assim, hoje eu tô com uma meta, quero gastar alguma coisa muito próxima de 600 calorias. Então, eu quero gastar no mínimo 550, no máximo 650, para eu ter valores bem próximos de 600. Quanto tempo eu devo correr? O quão próximo de 1 hora eu tenho que correr para atingir minha meta de calorias? Ó, gente, eu dei um zoom aqui no nosso gráfico pra gente analisar melhor, tá bom? Então, aqui a gente tem 600 calorias, que é o que a gente vai chamar de L. A gente quer gastar calorias muito próximas desse valor L, sendo que esse muito próximo a gente definiu como 50 calorias para cima ou 50 calorias para baixo. Então, aqui a gente tem 600 mais 50, que é 650, e aqui a gente tem 600 menos 50, que é 550. Essa variação de calorias que a gente pode ter aqui no eixo y, a gente vai chamar de epsilon. E o epsilon, o exercício definiu pra gente que vale 50, né? A gente pode estar 50 para cima do L ou 50 para baixo do L. Então, aqui a gente tem epsilon e aqui a gente tem epsilon, certo? E aí você quer saber o quão próximo de 1 hora você deve correr para que a sua quantidade de calorias esteja dentro do intervalo que você definiu como meta. Então, a gente quer encontrar um intervalo ao redor de 1 hora, ao redor de x igual a 1 hora, tal que todo valor de x aqui dentro resulte em um valor de calorias que está dentro da sua meta, sendo que não interessa pra gente o que acontece exatamente em 1 hora, tá bom? Então, a gente está se aproximando de 1 hora, mas sem pensar o que acontece exatamente em 1 hora, é só questão de proximidade. Assim como a gente não está pensando exatamente nas 600 calorias, a gente está pensando em calorias próximas de 600. Então, gente, assim como aqui no eixo y, a gente tinha uma variação para cima e para baixo de L para estar dentro da nossa meta, aqui no eixo x, a gente vai ter uma variação para a direita e para a esquerda do nosso valor de 1 hora. Sendo que dessa forma, o tempo máximo que você vai correr para gastar o máximo de calorias que você tem na sua meta vai ser 1 mais esse valor e o tempo mínimo vai ser 1 menos esse valor. Esse valor que a gente quer encontrar para a direita ou para a esquerda de 1, a gente vai chamar de delta. Isso aqui é nosso delta minúsculo, tá bom? Então, o maior tempo que você vai correr vai ser 1 mais delta e o menor tempo que você vai correr vai ser 1 menos delta. Então, é o seguinte, entre 1 menos delta e 1 mais delta, você vai estar na sua meta de calorias, que é entre 550 e 650. Então, o que está acontecendo aqui mesmo, gente? A gente está em valores muito próximos de 1 hora, a gente está correndo alguma coisa muito perto de 1 hora de tempo, para gastar coisas muito próximas de 600 calorias, certo? Então, o que a gente quer aqui exatamente, gente? A gente quer encontrar um valor ao redor de 1 hora, tal que todo x dentro desse valor tenha uma quantidade gasta de calorias que esteja aqui dentro da sua meta, aqui dentro do seu intervalo, certo? Que é um intervalo muito próximo de 600. E o que tem que acontecer para esse x estar dentro desse intervalo? Bom, basicamente, a distância entre o x e o 1, que é o nosso ponto de proximidade, digamos assim, a distância entre os dois tem que ser menor que o nosso delta, porque o nosso delta tem esse tamanho. A distância entre qualquer x e 1 vai ser menor que o delta, tanto aqui do lado direito como aqui do lado esquerdo, certo? A distância entre x e 1, e essa aqui é a distância de delta. Então, qualquer x dentro do nosso intervalo, a distância entre ele e 1 é menor que delta, porque para qualquer x fora do intervalo, a distância vai ser maior que delta, né? E aí quer dizer que ele está fora do intervalo e não é isso que a gente quer. Então, beleza, primeiramente, o nosso x, a distância entre ele e 1 é menor que delta. Como que a gente escreve isso matematicamente? Bom, a gente viu que distância a gente pode representar através do módulo, né? Então, a distância entre x e 1 é a mesma coisa que o módulo de x menos 1. Então, o módulo de x menos 1 tem que ser menor que o delta, que é o intervalo que a gente encontra aqui no eixo x. Da mesma forma que a distância entre x e 1 tem que ser menor do que delta, aqui no eixo y, o nosso x vai ter determinado f de x, não é? Então, esse x aqui tem esse f de x, que é a quantidade de calorias que a gente gasta em x horas. Esse f de x, a distância entre ele e 600 também tem que ser menor que o epsilon, não é? Pelo mesmo motivo ele é do eixo x. Se a gente tiver um f de x aqui,
a distância entre ele e o 600 vai ser maior que o epsilon e, portanto, ele vai estar fora do nosso intervalo. E a gente quer valores de f de x dentro do nosso intervalo. Portanto, a distância entre f de x e 600 tem que ser menor que o nosso epsilon. Então, o módulo de f de x menos 600 tem que ser menor que o epsilon. Gente, além disso, a gente vai falar que o módulo de x menos 1, além de ser menor do que delta, vai ser maior do que zero. O que isso está falando pra gente? Se o módulo de uma coisa é maior que zero, o módulo de x menos 1 é maior que zero. Isso quer dizer que o x sempre vai ser diferente de 1, porque 1 menos 1 é zero e isso daria o módulo de zero, né? Por que ele tem que ser diferente de 1? Porque, como eu disse, a gente está falando de proximidade de 1. A gente nunca vai ser igual a 1, embora ele esteja definido na nossa função. Mas a gente não se interessa pelo valor de uma hora, a gente se interessa pelas proximidades dele. Portanto, o módulo de x menos 1 é maior que zero e menor que delta. Então, gente, vamos lembrar os nomes que a gente definiu. A gente definiu que uma hora é o valor de A, aqui atrás, né, uma hora é A, e o 600 é o nosso L. Então, 600 é L. Se isso aqui acontecer, ou seja, o módulo de x menos 1 for maior que zero e menor que delta, e o módulo de f de x menos 600 for menor que epsilon, a gente pode falar que é verdade que o limite da nossa função f de x, quando x tende a A, é igual a L, ou seja, o limite dessa função, que representa a quantidade de calorias, quando x tende a uma hora, é igual a 600 calorias. Então, por fim, vamos ver essa definição formal e precisa de limite, gente. Seja f uma função definida em um intervalo aberto contendo A. Dizer que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L, é dizer que, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, então para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que a distância entre f de x e L é menor que epsilon, sempre que a distância entre x e A é menor que delta e maior que zero, porque, como a gente viu, o x tem que ser diferente de A. Não interessa pra gente o que acontece no ponto A, tá bom? Já que a gente está falando de limite, a gente está falando das proximidades de A, quando o x está se aproximando de A, mas não quando ele é igual a A. Então, gente, o que essa definição está falando pra gente é o seguinte. A gente vai ter um intervalo aqui no eixo y, tal que aqui a gente tenha L mais epsilon e aqui a gente tem L menos epsilon. E ele está falando que para qualquer valor de epsilon que a gente tem aqui, pode ser um valor muito pequeno, 0,00001. Se esse limite for verdadeiro, o limite da função, quando x tende a A, realmente for L, se isso for verdade, pronto, para todo valor de epsilon, vai ter um delta tal que a gente tenha um intervalo aqui no eixo x, sendo que aqui é A mais delta e aqui é A menos delta. E esse intervalo vai existir de tal forma que para todo epsilon positivo vai ter esse delta positivo, tal que todo x aqui, a distância entre ele e A é menor que delta e maior que zero, já que x é diferente de A. Da mesma forma que o f desse x, que vai estar mais ou menos aqui, né? O f desse x, a distância entre ele e o L vai ser menor do que o epsilon, certo? Isso quer dizer que ele vai estar dentro do nosso intervalo. Então, gente, se a gente tiver esse limite aqui, limite de 2x, quando x tende a 4, é igual a 8. Isso aqui realmente é verdade, né? Porque se a gente substituir x por 4, a gente vai ter 2 vezes 4, que é 8. Mas como a gente prova isso de maneira formal? Ó, aqui ele já falou pra gente que o nosso epsilon é 0,02. Para a gente provar que esse limite é verdadeiro, a gente tem que mostrar que para esse epsilon, mesmo ele sendo muito pequeno, vai existir um delta que cumpre com nossas condições da definição formal de limite. Então, ó, vamos escrever as duas condições que a gente tem para isso. O módulo de f de x, no caso, o nosso f de x é 2x aqui no limite, né? Ó, a gente está comparando isso aqui com as nossas condições. Então, nosso f de x é 2x, menos o L é o resultado do limite, que é 8. Então, módulo de 2x menos 8 tem que ser menor do que epsilon. E o nosso epsilon vale 0,02. Da mesma forma,
o módulo de x menos a, sendo que o a é o valor que x está atendendo. Aqui no caso, o a é 4. Então, o módulo de x menos 4 é menor do que delta e maior do que zero. Gente, o que a gente tem que fazer para provar esse limite é que, assim, como a gente quer encontrar o valor de delta, a gente tem que encontrar alguma relação com o módulo de x menos 4. Então, aqui, a gente tem que dar um jeito de aparecer um módulo de x menos 4, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, aqui dentro do módulo, vamos colocar o 2 em evidência. Aí vai ficar módulo de 2 vezes x menos 8 dividido por 2 é 4. Então, o módulo de 2 vezes x menos 4 é menor que 0,02, certo? Agora aqui, como a gente tem uma multiplicação dentro do módulo, a gente pode separar em dois módulos multiplicando, né? E aí fica módulo de 2 vezes módulo de x menos 4 menor que 0,02. E aí, a gente quer alguma coisa em função do módulo de x menos 4, né? Então, vamos isolar essa coisinha aqui. Fica módulo de x menos 4 menor que 0,02. O módulo de 2 é o próprio 2, né? Então, 0,02 dividido por 2. Portanto, o módulo de x menos 4 é menor do que 0,01, que é 0,02 dividido por 2. Agora, gente, repara que aqui a gente tem a mesma coisa que a gente tem aqui, módulo de x menos 4 menor do que alguma coisa. Então, a gente pode substituir, né? Comparando as duas, a gente tem que o delta é a mesma coisa que o 0,01. Portanto, 0 menor que módulo de x menos 4 menor que 0,01, que é o que a gente tem aqui. Então, o que a gente fez aqui, gente? Baseado no nosso epsilon e nas relações que a gente tem aqui em cima, a gente encontrou que o nosso delta vale 0,01. Então, a gente provou que para esse valor de epsilon, existe um delta que cumpre com as nossas condições. E para qualquer valor de epsilon, iria existir, tá bom? Já que esse limite aqui é verdadeiro. Você poderia colocar epsilon igual a 0,000059 e iria existir um delta que cumprisse com nossas condições, já que o limite é verdadeiro. Então, o que esse limite quer dizer com esse epsilon e esse delta? Quer dizer que a gente tem um intervalo aqui no eixo y, onde aqui é 8 mais epsilon, que é 0,02, e aqui é 8 menos epsilon, então 8 menos 0,02. Tendo epsilon igual a 0,02, existe um intervalo aqui no eixo x, tal que aqui seja 4 mais delta, que é 0,01, e aqui 4 menos delta, que é 0,01. Como esse limite é verdadeiro, o limite de 2x, quando x tende a 4, realmente é 8, para qualquer valor de epsilon, poderia ser muito pequenininho aqui, iria também existir um valor de delta, certo? Que cumprisse com todas as nossas condições para a existência do limite. Agora, esse aqui, ao invés do limite de 2x, quando x tende a 4, é 8, tivesse que é 12. Ou seja, a gente trocasse o nosso valor de L de 8 para 12. Concorda comigo que isso aqui não é verdade? O limite de 2x, quando x tende a 4, não é 12. Então, não existiria um delta positivo para todo epsilon positivo que cumprisse com essas condições aqui. Então, o que eu quero dizer, gente, é que essas condições só vão ser cumpridas quando o nosso limite for realmente verdadeiro. Se for qualquer limite que não seja verdade, tipo o limite de x quando x tende a 4 igual a 5. Isso não é verdade. Então, a gente não teria essas condições cumpridas para todo o epsilon, certo? Gente, então essa foi a nossa terceira aula de limite, que a gente falou sobre definição formal. Se tiver dúvida, comenta aí embaixo, não esquece de curtir o vídeo e enviar para os seus amigos, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula de Cálculo 1, gente. Beijo!